Então, onde estamos agora? Temos aqui uma vista deslumbrante. Mas esta é a grande escadaria no norte do Arizona. E vai cerca de 80 quilômetros na direção norte para Utah. Estamos olhando para os parques nacionais Bryce e Zion. E estamos vendo os penhascos Vermilion e os penhascos Red mais próximos. E atrás deles, um pouco escondidos, estão os penhascos White, que são de arenito. E atrás disso estão os penhascos Gray. E vemos essa sequência de penhascos. Cada um desses penhascos é uma camada da crosta da Terra e cada uma tem sua própria história. Cada camada veio de uma direção diferente. O sedimento não é desta localização. Veio de algum lugar distante e o processo de transporte resultou nos diferentes tipos de sedimentos neste local, incluindo as várias cores. Então você está dizendo que a maior parte da rocha que vemos aqui era sedimento, mas foi trazida de algum lugar muito distante? Por exemplo, bem aqui onde estamos em pé, temos o calcário Kaibab, que é feito de pequenos grãos de carbonato de cálcio que foram dispersos na água e que estavam lá para aprisionar várias criaturas fósseis, como corais, braquiópodes, crinoides e criaturas do mar. E estamos em cima deste calcário, e as camadas acima são do tipo avermelhadas, bem ali. E aquelas camadas vermelhas dos penhascos Vermilion são de cinzas vulcânicas, provavelmente do México, trazidas por correntes. Então temos troncos petrificados. A maioria das madeiras vermelhas petrificadas em coleções pessoais vem da formação Shinle, que forma os penhascos Vermilion. Deixe-me pará-lo um segundo, porque essa camada é enorme. Aquela camada vermelha lá fora, é dessa que você está falando? Sim. É uma camada gigante. E isso foi transportado para cá do México? Sim, é de vulcões de algum lugar, mas não dos Estados Unidos. Então, de onde veio? E podemos dizer de qual direção o sedimento está vindo pelos indicadores de corrente. Então, de algum lugar no México. Você pode vê-lo em Amarillo, Texas, e no Canyon Palo Duro. Você pode seguir essa camada até o Planalto do Colorado e, então, até as Montanhas Rochosas, seguindo até o Canadá. É muito, muito extensa. Essas camadas que estamos observando não são apenas locais. Não são apenas algumas pedras expostas aqui. Elas se estendem por um bom trecho. Sim. Certo. Agora me explique a história da camada que está acima da camada vermelha. Esse é o Arenito Navajo. E esse é o principal penhasco branco. O penhasco branco está no Parque Nacional Zion, e ele tem camadas internas, camadas diagonais, chamadas de crossbeds. Esses arenitos com camadas cruzadas mostram evidências de areia movida, como dunas maciças e dunas entre 18 e até 30 metros de altura, movendo-se debaixo d'água à medida que as correntes varrem os grãos no fundo do mar. Bem, tudo que você está dizendo aqui parece ser um tanto contrário à história que nos contaram nas escolas e nas faculdades, e assim por diante. Essa história soa mais como uma situação muito calma e plácida, onde temos um oceano e depois temos material caindo. Mas do que você está falando é algo muito mais tumultuado. Sim, não são taxas de acúmulo de milhares de anos por centímetro, mas de centímetros e metros de acúmulo em minutos ou horas. Então, as camadas sedimentares que estamos vendo aqui são líquidas e estão fluindo para cá. Suspeito que em um ritmo bastante rápido também. E essas camadas estão sendo depositadas rapidamente. Isso. E como isso se torna rocha? A maioria das pessoas vê rocha e pensa que rocha é rocha e que sempre foi assim. E simplesmente espremer a água para fora compacta o sedimento, e depois que ele é carregado com o peso do que está acima dele, e havia muito sedimento sobre ele, isso gera pressão e a temperatura aumenta ligeiramente. E provavelmente há minerais vazando da terra por baixo. A sílica e o carbonato são os dois materiais que constituem os cimentos primários dessas rochas que estamos vendo aqui. E podemos produzi-los em laboratório. Podemos criar fósseis e cimentar grãos juntos para formar rochas rapidamente. Quer dizer que em pouco tempo podemos efetivamente criar coisas de rocha fossilizada. Sim, amarramos uma corda em um tronco
e o mergulhamos em uma dessas fontes termais em Yellowstone. E puxando-o depois de algumas semanas, era possível ver o efeito da sílica infiltrando e cimentando o tronco. Não apenas o tronco, mas a corda ficou essencialmente fossilizada. Então é o começo de uma árvore petrificada, né? Sim, e há árvores em Yellowstone morrendo porque estão se tornando petrificadas. As raízes estão se petrificando. E isso é uma história incomum, mas até hoje o processo acontece rapidamente quando vemos. O carvão pode se formar rapidamente e o petróleo pode ser fabricado rapidamente. Tudo isso são coisas sobre as quais podemos refletir enquanto observamos as rochas que cruzam as camadas. Quando você olha para o resto do mundo, isso é único aqui ou encontramos o mesmo tipo de camadas? Talvez não as mesmas camadas, mas os mesmos tipos de camadas por todo o mundo? Nós achamos camadas similares dos penhascos Vermilion na Europa e em outros lugares. Deixe-me entender isso. Por que estamos falando sobre o planeta que agora está coberto? Em alguns casos, com até 4,5 km de espessura de camadas sedimentares. E há esse conjunto espesso de camadas sedimentares ao redor do globo. O que isso fala para um geólogo? É uma grande inundação que cobre os continentes. E isso é algo realmente extraordinário. Ok, mas a história que nos contaram é que o oceano avançou e recuou no continente norte-americano 17 vezes para formar os 4.000 metros e meio de estratos que vemos bem aqui na Grande Escadaria. É o continente subindo e afundando? É assim que aconteceu? Pode ser o continente subindo ou afundando e o fundo do mar se aprofundando. É uma história difícil de imaginar, você sabe, mantida por centenas de milhões de anos enquanto esse tipo de coisa acontece. O que realmente me incomoda é o tipo de sedimento que vemos aqui. As rochas sedimentares não têm a característica de um delta de rio, ou de um recife, ou de uma praia. Os depósitos de praia são diferentes das areias que vemos aqui, e as coisas parecem diferentes. E essa história do mar plácido comum é uma espécie de toxina para meu cérebro. Não funciona para explicar rochas, certo? E o que eu preciso encontrar é o verdadeiro processo catastrófico e colossal de água que formou essas rochas. Então você está falando sobre o poder da água que pode também, por si só, transformar a paisagem. Sim, o poder da água é imenso. Pode desintegrar sedimentos. Pode levar sedimentos para um fluxo de lama, como fluxos de lama. A gravidade pode agir e então tudo escorregar. O poder da água em movimento, simplesmente as correntes que o dilúvio gerou podem arrastar água para formar enormes dunas de areia e coisas assim. E a lama pode ser arrastada e depositada para formar essas camadas de lama como as de calcário. Assim, as camadas de arenito, calcário e xisto que vemos aqui são muito comuns, o que não sugere um mar tranquilo. Este é um evento catastrófico. Bem, deixe-me voltar e vamos examinar o que está acontecendo, porque a Escritura, que pode ser um grande eufemismo, sabe, ela fala, e eles o crucificaram. E temos o dilúvio, e até certo ponto, o dilúvio nos dá uma imagem de uma arca flutuando no topo. Mas algo catastrófico está acontecendo lá embaixo da água. Você pode nos explicar os processos que você acredita que estavam acontecendo ali? As falhas no fundo do oceano provavelmente começaram o dilúvio. Em um dia, as fontes do grande abismo se romperam. Aquelas são fontes de água? É talvez material fundido, nós sabemos? Bem, temos 10.000 vulcões no fundo do oceano, na bacia do Pacífico. Portanto, a causa principal do dilúvio de Noé é um abalo no fundo do mar. E a causa secundária, que pode ser evidente para Noé, é a liberação dessa grande tempestade de chuva. O oceano provavelmente subiu e houve ondas muito intensas. Mas uma vez que a água cobriu a terra, a superfície do oceano seria relativamente estável. Mas o sedimento em movimento no fundo do mar, onde é a verdadeira área de ação, é o que realmente forma as camadas que observamos.
E são todas essas correntes, fluxos de lama e tudo mais que ocorrem embaixo que acabam depositando essas camadas de sedimento pelo mundo. Sim. E então diz que no 150º dia do dilúvio de Noé, as águas recuaram e a arca repousou. Mas levou mais. Levou 7 meses para as águas baixarem antes que Noé pudesse sair da arca. Portanto, o gigante dilúvio destruidor de mundo, que durou 1 ano. É muito evidente aqui, conforme pensamos em tudo isso. Então, como todas essas camadas ficaram expostas aqui? Porque aqui é um lugar único, certo? Certo. Temos uma sequência de eventos aqui. Sedimentação, o processo de acumulação de grãos líquidos e com água. Então, o sepultamento e a formação das camadas preservadas na terra, formando rochas. E então essa área foi elevada ou inclinada. Aqui na Grande Escadaria, as camadas foram elevadas. No norte do Arizona, levemente inclinadas. E isso forma as camadas inclinadas que nos mostram 3.000 metros de estratos, se estendendo por 80 quilômetros até ao sul de Utah. Então, a elevação, ou a deformação, a elevação de Kaibab no norte do Arizona, é a característica tectônica que criou a inclinação das camadas e o desnível da superfície pelo recuo do dilúvio. Então, tivemos que obter a bacia de drenagem do Rio Colorado e todas as coisas normais que temos atualmente. Então, as coisas mudaram muito. E esse é meio que o resumo do que vemos aqui. Então, temos a sedimentação e depois temos as placas tectônicas. E então temos a erosão. E então vemos muitos vulcões, especialmente nas regiões altas perto do Bryce Canyon. E então vemos tudo se encerrando. Tudo vai em declínio. E a lama flui menos com o tempo. A erosão da água na superfície diminui com o tempo. As movimentações das placas e os terremotos diminuem com o tempo. E então temos o mundo atual que vemos. E mesmo após as águas terem recuado, parece que você está falando que a Terra continua a sofrer por um tempo. Ainda há um desgaste nisso. E decadência exponencial é, como eu descrevo tecnicamente, é o processo catastrófico que, no final do dilúvio, simplesmente não parou de imediato, mas entrou em declínio, para entrar no período pós-dilúvio. E observamos algumas características do pós-dilúvio aqui. Não foi muito fácil, logo após o dilúvio estar aqui, com a massa catastrófica de deslizamentos dessas montanhas que estão se elevando e esse tipo de coisa. E, claro, a quebra de diques, criando enormes cânions. Então essa é a história. Sedimentação, placas tectônicas, erosão, vulcões e declínio exponencial. E o declínio exponencial levou então a hoje, no presente, onde podemos ver processos graduais. Isso. E essa é a narrativa que nos é apresentada na escola. É assim que tudo sempre foi. Certo. Então, devemos projetar o presente no passado ou deixamos o passado falar por si mesmo e então ver o presente de outra forma? Steve, é óbvio que você ama esse tipo de coisa. É fácil ser um cientista da criação em nosso mundo? Não é fácil. Você precisa nadar contra a correnteza. Como é seguir esse caminho? Quando eu decidi seguir essa linha de raciocínio, notei que isso é importante. Havia pessoas que disseram que se eu continuasse a pensar desse jeito, que eu não teria valor como geólogo. Por que diriam isso? Porque eles eram um tanto convencionais, tudo como sempre, em um processo lento e gradual. É assim que a Terra se formou. Não apresente uma história diferente. Eles não querem isso. Mas eu procuro uma história diferente e encontro coisas bem interessantes, algumas que não são nem polêmicas, que são extraordinárias, que os ajudam a repensar sua forma de pensar. Eu fui à escola em 1960, me formei. Tirei um mestrado e um doutorado em geologia em um tempo em que havia essa hesitação em acreditar em processos catastróficos.
Você encontrou resistência? Encontrei, mas com o passar dos anos isso mudou muito. E professores que geralmente questionavam o meu jeito de pensar, agora estão do meu lado. E pessoas que antes, como diríamos, me desprezavam, agora aprendem a me tolerar ou até me apoiam e encorajam. E por que eles estão fazendo isso agora? O que causou essa mudança? Todo o campo da geologia está se tornando mais flexível para o pensamento de É porque você é uma catástrofe. pessoa muito persuasiva ou há algo mais acontecendo? Não, é a Terra real. E quando você pensa fora da caixa e com essa linha de pensamento, você se torna produtivo, certo? E é um pouco monótono e chato a geologia pensando só no presente, criando algumas coisas ao nosso redor. Quando começamos a examinar o conjunto de características que poderiam formar camadas, como vemos aqui, então as pessoas não só me toleram, mas também me incentivam a dar o meu melhor. Steve, vamos supor que você tivesse a oportunidade de falar com alguns jovens. E talvez eles estivessem um pouco interessados nessa área científica. Eles têm algum interesse nisso. Esse é um momento em que você apoiaria eles a entrarem nas ciências ou os desestimularia? Bom, claro, tem. Essa resistência à história da criação e ao dilúvio global, não é? O quadro das escrituras é um pouco intolerante no raciocínio geral deles. Mas você pode viver assim e explicar as coisas dessa forma e fazer um bom trabalho. Então, creio que há espaço para a ciência da criação fazer um trabalho excelente. Pesquisa, publicação e instrução. Eles podem enfrentar alguma resistência, mas nós encontramos resistência em tudo, certo? Sim, Em diversas áreas. sim, e, embora seja uma luta, Deus nos concedeu esta terra como um testemunho a Ele.